Olá, bem-vindos ao canal da Amayur e esta que é a nossa última entrevista de uma série de 4 que ocorreram durante o mês de setembro com a terapeuta Lara Lima e onde tivemos a abordar as questões do Ayurveda na mulher, nomeadamente e mais focados na questão da gravidez. Na nossa última entrevista nós tínhamos chegado ao parto, o parto deu-se, e agora temos todo um universo novo à nossa espera. Portanto, começamos aqui se calhar pelo aquele momento imediato, os cuidados imediatos a ter ainda na maternidade, logo a seguir ao parto, para o bebê naturalmente, mas para a mãe. Olá Joana, bem-vindos a todos que nos assistem deste lado. Antes de mais, deixe-me agradecer pela paciência e persistência e interesse em terem acompanhado ao longo do mês de setembro estas nossas entrevistas e podcasts. Em relação a esta referência sobre o pós-parto, há aqui algo que eu preciso esclarecer convosco. Para quem já está dentro do Ayurveda, dentro da filosofia védica, existem efetivamente um conjunto de cerimónias e procedimentos a fazer logo e imediatamente após o parto, mas que, ponto número 1, são desconhecidos da nossa sociedade, ou pelo menos não estamos familiarizados, tornando efetivamente um pouco desafiante fazê-los imediatamente no pós-parto para quem tem um parto hospitalar. E também, a nível familiar, se a nossa família não partilha da nossa perspectiva, da nossa visão, porque de facto são diferentes. E sobre isto eu não vou falar aqui nesta entrevista, mas como eu sei que existem mamães, possivelmente, ou professoras de yoga, ou até inclusive terapeutas ayurvedas, ou pessoa com outro conhecimento um pouco mais profundo, se quiserem efetivamente saber mais sobre estes procedimentos, podem me contactar, já sabem, que seja através do canal da Amayur, seja através do meu canal pessoal, Lara Ayur Lima, seja através do Bem Me Quer. Eu vou falar aqui da questão do pós-parto imediato, nomeadamente nesta primeira questão, daquilo que é aceitável, daquilo que é possível efetivamente fazer ainda naqueles primeiros dias da maternidade. Até porque fala-se pouco sobre isto, parece que não há nada a fazer naqueles dias, mas a recuperação pós-parto é imediata. Aliás, se houver alguma questão no parto que ele não tenha corrido tão bem, a mãe sente que esse acompanho é imediato porque existe uma equipa de enfermagem e de médicos que ainda no recobro vêm constantemente fazer massagens ao ventre da mãe, ou que lhe vêm dar soro, ou enfim. A própria medicina ocidental tem algumas questões, mas associadas a quando algo corre menos bem. No Ayurveda isso não se coloca, ou melhor, não se coloca só aí, coloca-se sempre. A partir do momento em que a mãe sai do parto, sai da sala do parto, começam os cuidados com o pós-parto. E começam, de novo, nos nossos 4 pilares. Relembram? Boa. Alimentação, exercício, repouso, o sono, o descanso e ficou a faltar um. Vá. Esse deixo para vocês pensarem ou então tentarem identificar à medida que a gente for falando, ok? Então, logo que a mãe acaba o parto, deve ser realizada uma massagem ao ventre para garantir efetivamente a expulsão de todo o material e a aceleração da recuperação através da expulsão do sangue e dos tecidos que já não são necessários e que muitas vezes não saíram só no momento do pós-parto. Tanto é que a mãe continua com perdas ainda uns dias. E essa massagem deve ser feita com um óleo específico de recuperação, não só para permitir a lubrificação da pele, mas também para começar a tonificar e a regenerar, uma vez que foi uma perda abrupta e a pele precisa de recuperar a sua elasticidade. Por outro lado, a questão de começarmos
a ativar a musculatura associada ao parto. Não há por que não começar. Com isto eu não me refiro a mãe iniciar o seu treino físico, ou então as séries de abdominais. Não. Mas de facto movimentos de respiração que levem a uma consciência da musculatura, de contrações alternadas suaves do soalho pélvico, do ventre, a realização de exercícios simples para tonificar e para trazer alguma movimentação muscular a todo o tronco, e até às pernas também sofreu de edema, e aos braços também fortalecimento das costas e manter este fortalecimento, porque agora vem a questão da amamentação. E tudo isto deve ser acompanhado pelo terapeuta Ayurveda, que possivelmente não estará com a mãe no pós-parto, mas que a mãe deve buscar. E aqui, efetivamente, também deve ser ativa, porque um terapeuta Ayurveda vai sempre respeitar o espaço da mãe. Não vai dizer ou não vai tentar interferir naquilo que é o momento da maternidade, porque, mais uma vez, como com a grávida ela é, lembram-se, como que uma taça cheia de azeite, assim é o pós-parto também. A mãe está muito sensível. E para quem já foi mãe, sabe que não falta blá, 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 blá do que é preciso fazer. Então o terapeuta não vai ser mais uma dessas pessoas que estressa e que acrescenta ruído ao momento e à presença da mãe. Então a mãe tem de ser proativa, de querer fazer isso. Depois também a questão da alimentação, que obviamente nas nossas maternidades não é ideal para um pós-parto. Não faz muito sentido a mãe beber café com leite, logo após o pós-parto, pão, comidas muito condimentadas, muito elaboradas, fritos, guisados, alimentos crus, alimentos frios como iogurte. Então, antes da maternidade, a mãe já pode desenvolver um plano alimentar e pedir à sua mãe, ao pai, e até ter uma marmitazinha que possa levar, porque isso é permitido, tá? Tive 3 filhos na maternidade pública e sempre me foi possível levarem os meus alimentos, aqueles que seriam os melhores para a minha recuperação. E aqui integramos também alguns suplementos importantes. A capacidade da mãe descansar e a posição do descanso, porque muitas vezes o parto não ocorre num momento em que a mãe possa ser seguida de descanso, como se fosse ao final da tarde e depois a mãe tem para descansar. Por exemplo, uma mãe que tenha um parto por volta do meio-dia, que esteja na sala ou no seu quarto de recobro às 2 da tarde, começa logo a receber visitas. E isso não permite à mãe ter este tempo de descanso que é fundamental. E aqui a mãe também se deve empoderar e comunicar aos familiares essa necessidade de descanso. Em relação ao bebê, existe também uma preparação necessária que a Ayurveda fundamenta. O olhar para o bebê, o comunicar com o bebê, o perceber que ele vem num mundo completamente diferente e que é possível que esteja assustado, que esteja surpreso, que os seus ritmos mudem, que as suas temperaturas mudem, que as solicitações mudem. Então, procurar criar o silêncio entre mãe e bebê para que eles possam conectar, que o bebê possa se manter o mais próximo da mãe possível. Porque ele vem de dentro da mãe. Se de repente ele tiver um dia inteiro num berço ao lado da mãe que não a sente próximo, em que não escuta o seu ritmo cardíaco, em que não sente o seu calor, ele vai ficar perturbado. Isso é perfeitamente natural. Então começar logo com o toque, não é uma massagem. A massagem só é realizada mais para a frente, após o primeiro mês. Primeiro um toque suave, o reconhecimento corporal, o reconhecimento do cheiro, da voz, o despertar dos sentidos. Isso acontece lá, na maternidade. Também a massagem ao peito da mãe para que a amamentação seja de uma forma tranquila, perceber se o bebê tem uma boa pega, quais são as necessidades metabólicas do bebê, se ele tem um bom tubo digestivo, um bom funcionamento e que permite que ele vá descarregando, que é fundamental, não é? O mecónio nas primeiras horas e depois a transição para outro tipo de fezes.
Então, isto no momento a seguir ao parto, vimos quais é que são os cuidados ou quais é que são as principais atenções a ter. Mas depois a vida continua, saímos da maternidade e passámos os últimos 9 meses a controlar semanas, a controlar trimestres, a controlar pesos e de repente temos toda uma dinâmica nova, todo um ritmo novo. Uma vez mais aqui, qual é que é as mais-valias que o Ayurveda traz e no que é que ele pode ajudar estas mães? Bom, Joana, aqui podemos falar mais uma vez de dois tipos de abordagem diferentes. Aquela mãe que até ao momento não ouvia falar do Ayurveda, e então inicia o Ayurveda no pós-parto, como forma de recuperação pós-parto, ou até como forma de responder às cólicas do bebê, à má higiene do sono do bebê, ou alguma questão específica que não seja vista como normal no desenvolvimento do bebê. E aí, pronto, estamos a falar de um acompanhamento específico para essa questão. Agora, se a mãe já vem sendo acompanhada desde a gestação, de que forma é que a Ayurveda permanece na vida dela? É importante lembrar que qualquer pessoa que tenha desenvolvido hábitos e rotinas durante 9 meses tem tendência a segui-los mesmo numa altura caótica que é o pós-parto. O Ayurveda traz isso no pós-parto. As rotinas, a sensação de que existe alguma normalidade, apesar de tudo o que se passa à volta. De todas as mudanças, de todos os ritmos, parece existir um fio condutor. A nível da recuperação, a mãe que foi acompanhada durante a gravidez com a Ayurveda, ela tem uma recuperação muito mais rápida. Porquê? Porque, mais uma vez, ela tem consciência da importância da alimentação e percebe que a necessidade de corresponder às exigências do bebê não pode condicionar a forma dela se alimentar. Porque é altamente condicionante aquilo que a mãe ingere com aquilo que a mãe dá do leite materno ao bebê. Não é possível continuarmos a achar que a mãe se pode alimentar mal, e quando eu falo mal é de alimentos processados e refinados, e ter uma boa qualidade de leite materno. Porque eu vejo isto muitas vezes. A mãe, durante a amamentação, não se preocupou minimamente com a sua alimentação, por isso a criança esteve os meses que foi em amamentação exclusiva, talvez 4, 6 meses, nada condicionada, qualquer coisa ela comia, não é? Refinados, açúcares, processados, salgados, sabores intensos, todo tipo de alimentos, e depois de repente vão introduzir a alimentação e tem um monte de cuidados. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. A mãe tem que perceber que desde o momento em que amamenta está a educar o bebê para a sua alimentação, está a fazer a introdução dos alimentos. A introdução dos alimentos deve ser feita a partir do momento em que o bebê nasce, através dos alimentos que a mãe ingere. Então aqui nós já percebemos que é diametralmente oposto uma mãe ser acompanhada pelo Ayurveda ou não. Depois, a mãe já vem capacitada da importância do exercício físico e também da forma como ele deve ser realizado, não como exercício, mas adequado às suas necessidades de movimento, de planificação. Então, a mãe já tem essas ferramentas consigo, já tem os pranayamas, já tem kriya, já tem asanas, já tem se calhar uma rotina de caminhada. Ela tem esta consciência da importância deste pilar que é o exercício físico na saúde. A mãe tem a capacidade de se relaxar, porque o descanso não são as horas de sono. E se a mãe acha que as horas de sono são sinónimo do descanso, então ela vai estar em privação muito tempo e vai ficar esgotada facilmente, conduzindo ao baby blues e às depressões pós-parto tão características da nossa sociedade. Agora, se a mãe tem uma capacidade, porque já aprendeu durante os 9 meses de gestação e tem, além da capacidade, as ferramentas ao seu dispor para conseguir períodos de descanso ao longo do dia, então esta mãe é uma mãe que tem muito mais capacidade de gerir emocionalmente o stress e as novidades. Para além disso, a disciplina, não é? Que era o quarto ponto, não sei se se lembram disso ao longo desta entrevista, espero que vocês se lembrem do quarto ponto. E o quarto ponto é isto, é a disciplina. São as rotinas, o que a Ayurveda chama dinacharya, a rotina diária. Que ela muda, não é? Uma rotina sazonal, ainda assim é uma rotina
ter importância de horas para acordar, horas para deitar, horas para alimentar. Mas não é a hora do relógio, são os períodos no dia. Ter a consciência que tudo é importante. É importante ter tempo para mim, é importante ter tempo para o bebê, é importante ter tempo para o marido, é importante ter tempo para todo o contexto que me envolve. E desta forma, apaziguar a mãe. E penso que já fomos abordando tudo o que tinhas questionado. Como tinhas dito, quando nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce para sempre uma mãe. E sempre. Nasce para sempre e sempre. Cada nova estação, uma nova mãe. Portanto, estes cuidados, estas atenções, estas questões que viemos falando aqui são muito focadas na gravidez e no pós-parto, mas o pós-parto eventualmente acaba, a criança vai para a escola, a vida regressa ao normal, digamos assim, mas a mãe não deixa de ser mãe e os cuidados não deixam de existir. Portanto, como é que o Ayurveda, agora aqui numa perspectiva a mais longo prazo, contribui para o bem-estar destas mães que vão passando ao longo de tantas fases, não é? Porque não é só a fase em que eles não dormem, há muitas outras que se seguem, muito mais desafiantes, se calhar. Como é que o Ayurveda aqui ajuda estas mulheres? Olha, Jana, a Ayurveda e se calhar agora vou revelar o sentido de tudo isto, significa a ciência da vida, o conhecimento da vida. Ayur significa vida e Veda o conhecimento. A partir do momento em que eu tenho conhecimento de algo e que efetivamente eu percebo a eficácia que isso teve no desenvolvimento ou no bem-estar em determinado momento da minha vida, seria um pouco patético largar esse conhecimento. Porque se esse conhecimento me ajudou num momento tão desafiante, tão transformador, então ele terá muito para me ensinar no resto da minha vida. Então eu acredito que o Ayurveda depois acompanha a mãe. É claro que da minha experiência pessoal eu percebo que ele fica esquecido na maior parte das vezes, quase como em banho-maria. Porque este é um conceito que nós temos que melhorar da nossa sociedade, que é a grávida, o bebê, o pós-parto e depois pronto, acabou-se. Seguimos tudo outra vez. E não é assim, não deve ser assim. A gravidez é um momento que a mãe tem, é uma segunda vida, é um rebirth, não é? É voltar a ter aquele momento de, olha, para e toma consciência que tudo o que tu fazes tem uma inferência direta sobre o modo como tu te sentes, a tua qualidade de vida, a tua saúde e mais, a saúde de quem depende de ti. E nós, enquanto mães, sabemos que os nossos filhos dependem de nós cada vez mais e cada vez até mais tarde. Então é minha responsabilidade me cuidar para estar sempre disponível para poder cuidar do outro. Porque se eu não estou bem, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja mentalmente, eu vou deixar de conseguir ajudar e eventualmente até eu vou criar preocupação e vou necessitar de ser ajudada. O Ayurveda é esta forma de ver a vida, de nos responsabilizar pela nossa vida e dizer assim, não, eu tenho que ser responsável por mim para poder cuidar de outros. E para além disso, que melhor ferramenta dar ao meu bebê? Eu vejo as minhas filhas. As minhas filhas nunca foram a uma aula da Ayurveda, não têm necessidade de dizer que isto faz bem ou que isto faz mal, elas conseguem perceber pelo exemplo. Elas conseguem perceber que não se come comida refinada sempre. E elas próprias recusam-se comerem, estão nas férias, ou estão com os avós e comem 2 dias seguidos pizza ou batata frita. Elas chegam a casa e dizem, nós queremos sopa, nós queremos fruta, não queremos mais, obrigada. Porquê? Porque elas têm consciência, têm experiência empírica para perceberem o que é que corre mal. Não há necessidade de irmos pelas proibições. Não pode, pela restrição. Mas sim pela experiência pessoal e mais, a ciência, que é a experimentação seguida de análise. Então, elas experimentam alguma coisa e eu digo, então como é que vocês se sentiram? E como é que vai estar o cocó amanhã? E como é que, tudo assim, como é que vocês vão adormecer? E emocionalmente como é que se sentem? E a partir daí, então,
formar-se um corpo de conhecimento que elas vão levar para o resto da vida delas, não no sentido da birra e de fazer exames e testes e saber se está certo ou se está errado, mas efetivamente uma mudança efetiva e que as vai acompanhar. Sempre não vai chegar um momento em que o Ayurveda vai entrar. Ele entrou desde o momento que elas existem. E eu acho que a mãe tem esse potencial, não tendo ela recebido à nascença, a partir do momento em que entrou em contacto com este conhecimento, com esta filosofia que mudou efetivamente a sua qualidade de vida, é da sua responsabilidade passá-lo. Então a Ayurveda passa a integrar as rotinas da família. Muito bem, Lara. Ao longo destas entrevistas vimos que o Ayurveda, no que diz respeito às mulheres, vai muito além das aulas de yoga, das massagens. É todo um universo que nos rodeia e que nos abre um conjunto de novas perspectivas. Para aquelas mulheres que nos estiveram a acompanhar e para outras que vão ouvindo falar, como é que elas podem entrar neste mundo? Como é que elas podem obter e ter acesso a este conjunto de conhecimentos e eventualmente melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar? Bom, se alguém quiser entrar em contacto direto comigo, já sabe como fazer, não é? Pesquisando Lara Lima ou através do Bem Me Quero. Mas existe neste momento um corpo de terapeutas grande em Portugal e que é do conhecimento, não é gerido, porque efetivamente não é gerido, mas é promovido e certificado pela Amayur. E como tal, se entrarem em contacto com a Amayur, terão em todo o país acesso aos diferentes terapeutas devidamente credenciados. Dentro destes, alguns haverão que estejam especializados em gravidez e pós-parto, e esses, no momento da gravidez e do pós-parto, eu aconselho a serem esses a serem procurados. Mas, para além disso, há imensos artigos científicos que falam dessa questão, dessa abordagem do Ayurveda durante a gestação. Há a conexão entre aquilo que o Ayurveda faz e a realidade ocidental. Então, atualmente eu acredito que só não tem informação quem não quer ou quem não se disponibiliza a procurá-lo. A meu ver, se nós pudermos, e naquilo que nós pudermos fazer para tornar este mundo melhor, começando pela minha qualidade de vida, devemos nos responsabilizar para isso. Joana, agradeço-te imenso teres estado e teres disponibilizado para fazer estas entrevistas. Agradeço à Mayur o convite para estar aqui e a todos vocês mais uma vez que me acompanharam ao longo deste mês. Obrigada a todos pela vossa presença e até breve. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.